Se você está perdido sobre qual ordem de plugins utilizar na masterização, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar a ordem de plugins que eu uso nos meus trabalhos, lembrando, claro, que isso é pessoal. Beleza? Direto ao ponto, eu tô com um trechinho aqui que eu vou utilizar durante esse vídeo, vamos dar uma rápida escutada. E a primeira coisa que eu faço quando eu estou masterizando é verificar se a espacialidade da mixagem pode ser um pouquinho mais aberta. Então eu uso plugins justamente que melhoram o estéreo ou a espacialidade da mixagem. Nesse caso aqui eu estou utilizando um JS Stereo Enhancer, que é um plugin nativo do Reaper, que basicamente você estabelece para ele um crossover, ou seja, ele vai dividir o sinal entre essa frequência daqui, que nesse caso aqui é 120, para cima e para baixo. E aqui eu controlo quanto de espacialidade, quanto mais de abertura no pan eu quero, os graves e os agudos. Geralmente eu mexo nos agudos, percebam aí o que acontece quando eu ligo esse plugin. Fica bem mais aberto, bem mais interessante. Depois disso, eu geralmente escolho algum saturador para dar uma cara mais quente, mais valvulada, um pouquinho mais saturada do som que eu estou trabalhando. E aí eu tenho vários plugins de saturação, geralmente eu dou uma passeada entre eles e escolho um, apenas um, para trabalhar. Algumas vezes eu já vou direto num saturador específico, porque eu conheço a sonoridade dele, às vezes eu estou mais para experimentar. Então tem, por exemplo, esses plugins aqui de saturação da Slate Digital, que eu gosto de todos. Tem o clássico Black Box da Plugin Alliance. Claro, não pode faltar um simulador de fita, né? Nesse caso eu gosto de usar os da Slate, o Slate Digital Virtual Tape Machines. Cada um tem uma saturação, cada um tem uma coloração diferente. Vou mostrar um aqui para vocês perceberem. Esse aqui geralmente fica fácil de perceber a diferença. Beleza? Seguindo com a ordem, depois disso, eu vou dar uma verificada de como estão os subgraves da minha mixagem, e aí eu posso ou não, né, utilizar plugins que deem uma turbinada nesses subgraves. Por exemplo, ó, o clássico R-Bass da Waves, ou outro da Waves muito interessante, o Submarino, o Infinite Bass da Slate Digital, que é muito bom também, e o clássico Max Bass Stereo. Então, vamos mexer em um deles aqui para vocês perceberem como um plugin de subgrave pode turbinar um pouco mais a questão dos subs de uma mixagem. É óbvio que se você estiver escutando de um celular, você não vai perceber nenhuma diferença. Use um bom monitor de referência ou um fone de ouvido que tenha subgraves. Depois que eu fiz essas alterações no áudio, eu acho prudente conferir como é que está a situação com um equalizador para fazer alguma correção, se eu estou achando que tem alguma sobra de alguma frequência. Então, geralmente eu uso um equalizador bacana, nesse caso aqui o Pro Q4, mas pode ser qualquer um, para fazer correções. Por exemplo, eu posso dar um pouco mais de brilho. Ou identificar alguma frequência, fazer alguma correção dinâmica, como por exemplo a fundamental do bumbo do baixo. Caso eu queira alguma coloração nessa equalização, então vou desligar esse aqui, eu posso aplicar algum equalizador colorido, como por exemplo algum simulador de Pultec, que é um hardware analógico. Então nesse caso eu posso utilizar uma equalização, mas com base na coloração que esse equalizador tem. Por exemplo, eu vou subir aqui em 100 Hz para dar um pouco mais de boost aqui e vou dar mais brilho a partir de 12K. Então olha como é que fica aqui o som quando a gente usa um equalizador colorido. Depois, caso eu sinta necessidade,
eu posso tentar acrescentar um pouco mais de ar na mixagem, um pouquinho diferente de uma equalização simples, é mais para uma saturação, e aí eu gosto muito desse plugin aqui, o Fresh Air da Slate Digital. Então preste atenção nas frequências mais agudas. Bacana? Depois, se eu achar que, mesmo assim, existe alguma sobra, alguma ressonância, eu posso tentar utilizar algum removedor automático, algum supressor de ressonância automático, como por exemplo o Surte 2, mas existem tantos outros. Então, eu coloco para tocar e vejo como é que ele está agindo. Geralmente é muito sutil nessa etapa, eu não quero uma redução muito assim, muito drástica. Inclusive, eu deixo o sharpness, ó, mais suave. Mais uma vez, isso é situacional. Não passa de 10% das mixagens que eu utilizo algum supressor de ressonância nessa etapa, não. Geralmente eu utilizo em canais de instrumento mesmo. Depois, um plugin que eu utilizo bastante, principalmente nos graves, é um compressor multibandas. Então, pode acontecer de eu realmente perder um pouco a mão nos graves, e aí esse compressor segura e meio que nivela os subs para mim. Então eu dou bypass nas bandas que não são subgraves e mexo aqui nesse threshold a gosto. Depois disso, eu posso querer deixar os transientes um pouquinho mais popados na frente. E aí eu utilizo compressores muito sutis, que eu tenho aqui 6 deles, e geralmente eu escolho um, baseado no som e no comportamento que cada compressor, cada característica que o compressor tem, eu sei mais ou menos qual deles eu quero utilizar na minha mixagem. Então, por exemplo, um que eu utilizo muito aqui é o da Slate, o FG Red. Geralmente, esse tipo de compressão na master, a gente não coloca um ratio muito alto, esse ratio aqui está bem baixinho, 1.5, e geralmente a gente mira numa compressãozinha mais sutil, deixando o ataque não muito lento, para justamente o transiente passar um pouquinho e ele puxar para baixo para dar essa bomba, justamente essa sensação de uma compressão no bumbo e na caixa. Acompanhe. Beleza, e depois disso, claro, a gente vai tratar dos volumes, né? A gente pode querer muito volume ou um volume moderado, ou enfim, não mexer muito nessa questão de volume. Mas antes, tá gostando do vídeo? Então curte, compartilha. E se você quiser fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí agora, basta se tornar membro do canal, apertando nesse botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai ter direito a assistir todo esse conteúdo com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. E aí tem alguns plugins que resolvem isso pra gente. Por exemplo, esse RC Inflator, né, que é justamente uma cópia perfeita do Inflator da Sonox. Já tenho tutoriais mostrando que é realmente uma cópia perfeita, deixo na descrição desse vídeo. Então basicamente é só a gente mexer aqui no Effect e você vai ver como os transientes aumentam e a música fica mais bombada na frente. Muito legal. Uma outra ferramenta que ajuda na questão de volume é um clipper. Eu uso esse clipper aqui, mas pode usar qualquer um. Que ele justamente decepa o transiente, mas não mata o punch da música. Então quando você baixa aqui, e aí você consegue mais volume, mais punch. Claro que há um preço, né? Quando você utiliza o Clipper, ele vai produzir uns artefatos que para certos estilos é até desejável, justamente faz com que você tenha mais volume e esses artefatos acabam se agregando à música. Se quiser saber mais sobre Clippers e Limiters, vou deixar um link na descrição do vídeo. E por fim, no último da cadeia, esse sim eu sempre utilizo, qualquer um dos outros eu posso utilizar ou não, mas esse aqui eu utilizo 100% das vezes, é um limiter. Meu limiter favorito, se você é inscrito no canal, você sabe, é o Voxengo Elephant. E ele é o necessário para deixar a música com o volume que eu quero e sem perder punch. Também já tem um tutorial completo do Voxengo Elephant, vou deixar também na descrição do vídeo.
Lembro mais uma vez que você não vai utilizar todas essas ferramentas. Na masterização não é sobre utilizar um monte de coisa. Às vezes a mix vem tão boa que você não precisa fazer nada, basta colocar um limiterzinho para colocar um volume final comercial e pronto. A masterização é sobre conhecer as ferramentas e não sobre utilizar todas as ferramentas. E caso você queira conhecer com profundidade todas as ferramentas de masterização, te convido a conhecer o meu curso Reaper Brasil Master. Vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma? A gente tem, claro, o módulo inicial onde eu apresento o Reaper para você, caso você não conheça, e depois sim, dominando a masterização. Então tudo isso que eu falei com vídeos aprofundados mostrando realmente a diferença entre um equalizador e um equalizador na master, um compressor e um compressor na master, todas essas ferramentas, funcionalidades como mid-side, até quando usar reverb na masterização, como masterizar disco com várias faixas, eu masterizo 3 músicas do zero e um monte de material bônus que são justamente masterizações dissecadas, onde eu mostro trabalhos que eu fiz, mostrando plugin por plugin, canal por canal, tudo que eu fiz na masterização. Para conhecer meu curso, tem o linkzinho aí acima à direita e também vou deixar na descrição do vídeo. E quando a gente está começando a masterizar, fatalmente a gente comete alguns erros bem iniciantes, e eu já cometi todos eles. Se você quiser conhecer 7 erros comuns na masterização, é justamente o vídeo que está aparecendo agora aí para você. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.